Muito bem, nessa aula vai ser uma aula diferente, não vamos apresentar via slide, porque eu vou falar do Jupyter Notebook e melhor, a gente vai apresentar esse conhecimento diretamente na ferramenta do Jupyter Notebook. Então é por isso que ela vai ser uma aula um pouco mais diferente, vai ser uma aula prática e eu vou estar conduzindo essa aula com você para apresentar um pouco mais sobre as funcionalidades do Jupyter Notebook. Então eu vou abrir aqui o meu diretório onde se encontram os arquivos referentes a essa aula. E veja só, o arquivo referente a essa aula se encontra aqui com o nome exemplo_inicial.ipynb. Esse arquivo com essa extensão é um arquivo específico do Jupyter Notebook. E aí, como é que você abre esse arquivo do Jupyter Notebook na sua máquina? Então, imagina que você tenha um arquivo como esse, ou você possa querer criar novos arquivos do Jupyter Notebook na sua máquina. Como é que você faz para realizar essa operação? Você não consegue executar aqui, dá dois cliques, ele não vai executar, ele vai, na verdade, abrir esse arquivo em um editor de texto para mostrar para você o que tem dentro desse arquivo, mas você não consegue executá-lo diretamente clicando com dois cliques, por exemplo. Então, a forma como você deve fazer é exatamente essa que eu vou mostrar para você agora. Então, imagina que você já tem o Python instalado e aí, quem sabe, você vai instalar o Jupyter Notebook. Então, você vai instalar por meio do comando pip install Jupyter Notebook, com base nas bibliotecas que nós vimos anteriormente. E aí você agora pode utilizar passo a passo que eu vou fazer nessa aula e você pode fazer também. Então eu fiz questão de já deixar o script pronto. Eu posso enviar para você junto com essa aula aqui também. E aí você pode, quem sabe, reproduzir esse script posteriormente aí no seu ambiente. E o script ele aborda as bibliotecas que nós comentamos até aqui. Então vai ter sobre pandas, a gente vai ter um pouco de matplotlib e vai ter um pouco de NLTK também. Então vou abrir então esse script diretamente no terminal. A primeira coisa que eu tenho que fazer nesse caso é clicar aqui na barra superior. Eu vou copiar esse comando e vou abrir aqui o terminal agora. E aqui eu vou utilizar então o comando cd, porque eu quero navegar nesse diretório diretamente pelo terminal. Vou dar um enter. Note que ele não mudou, tá? O que foi que aconteceu aqui? Você estava no disco lógico C2 pontos, porém esse diretório que eu estou abrindo ele está no disco lógico D2 pontos. Nesse caso eu tenho que fazer o que? Especificar o disco lógico que eu quero navegar nesse momento, que é o D2 pontos. Quando eu dou um enter, veja que automaticamente ele já abriu para a gente aqui diretamente no diretório onde eu estou aqui no explorador de arquivos, diretamente aqui no prompt de comando no CMD. A partir desse momento, agora eu posso sim executar a nossa biblioteca, que é o Jupyter Notebook. E para executar essa biblioteca, você pode executar o comando Jupyter Notebook. Tá? Jupyter Notebook dessa mesma forma como está aqui. E aí você pressiona o Enter. Ele vai então carregar a IDE do Jupyter Notebook e vai abrir a IDE diretamente no navegador. É uma particularidade que o Jupyter Notebook tem de ser executada diretamente no navegador. Enquanto você estiver executando aqui no navegador, você não pode fechar e nem cancelar a execução do terminal. Você tem que simplesmente deixar minimizado e a partir desse momento você então pode começar a criar seus scripts em Python diretamente com essa IDE. Então você tem a opção aqui de New, você pode clicar em Python 3. Então, deixa eu clicar aqui em Python 3. Olha só, aqui você pode então executar comandos via comandos do Python diretamente nessa IDE. Então, a primeira coisa que você pode fazer aqui, onde tem Untitled, você pode colocar, por exemplo, um nome para ele. O nome desse arquivo vai ser exatamente o nome do título, vai ser exatamente o nome que vai estar no arquivo. Olha só, teste.ipynb. Então aqui você vai ter aqui as células do Jupyter Notebook e aqui na célula você pode colocar aqui, por exemplo, um comando em Python. E aí depois que você digitar o comando, você pode clicar em Run e veja só, ele executa aqui esse comando em Python. Vamos fazer outro teste aqui na segunda célula. E aqui eu vou criar aqui um for e vou fazer aqui uma listagem, um loop for aqui de 1 até 10.
para que ele possa imprimir uma determinada mensagem. Olha só, você pode pressionar tanto o botão Run ou pode pressionar aqui o Ctrl Enter. E aqui eu quero mostrar para vocês alguns recursos adicionais aqui do Jupyter Notebook. Então você não precisa salvar, a salvação aqui é automática, o checkpoint ele é feito automaticamente, tá ok? À medida que você vai digitando, automaticamente vai sendo salvo, e aí você vai vendo que o próprio arquivo ele vai sendo incorporado com com um tamanho muito maior do que anteriormente. Outra coisa que eu chamo a atenção para você, aqui você tem a opção, nessa opção aqui, se você quiser recortar essa célula, você recorta, você pode adicionar uma célula abaixo, você pode copiar o conteúdo de uma célula, você pode fazer transposição de uma célula com outra, então você pode ir navegando aqui para baixo, para cima, você pode clicar para pausar e interromper o script, o kernel nesse caso, e você tem aqui outras opções também, tá ok? Uma outra opção bacana, o Jupyter Notebook ele é uma ferramenta que você consegue fazer muitas coisas na linguagem Python. Se você quiser, por exemplo, trabalhar com uma documentação totalmente no Jupyter Notebook, você consegue. Então, quero mostrar isso para você. Então, imagina aqui, eu tenho aqui embaixo o meu código, eu vou recortar isso aqui, vou deixar 3 células apenas, a segunda e a terceira, e aqui na primeira eu vou clicar aqui em Code, eu vou deixar aqui em Markdown, tá ok? Markdown, na verdade eu vou deixar em Read, tá ok? Vou deixar em Read dessa forma. E aqui, veja que ele já colocou um cifrão não, uma tralha aqui, jogo da velha, e aqui eu vou colocar um nome aqui como se fosse o título para esse documento, né? Então vou colocar testando o Jupyter Notebook. E aqui eu vou clicar em Run. Veja só, no momento em que você colocou o título aqui em formato de Markdown, veja que ele já ficou como um título. E aí você pode fazer isso várias vezes, tá? Você pode inserir aqui novamente uma célula abaixo e você pode novamente colocar um título novamente aqui. Um detalhe interessante, olha só, vamos colocar aqui dois jogos da velha e vou colocar outro texto aqui e vamos executar. Então note que à medida que você vai digitando aqui o jogo da velha, veja que ele já vai ficando como título aqui, e aí você pode adicionar várias seções, vários títulos específicos aqui no teu script Jupyter Notebook. Então, o bacana disso tudo é que você consegue ter uma interação mais dinâmica. E aí você, em tempo de execução, né, em tempo de codificação, você já consegue ver um resultado bem legal diretamente no Jupyter Notebook. Então, o Jupyter Notebook ele é uma IDE que é muito utilizada na prática, principalmente para trabalhar com análise e ciência de dados na linguagem Python. O bacana disso tudo é que quando você vai gerar o teu projeto, né, você finalizou o teu projeto aqui no Jupyter Notebook, você envia o arquivo para uma outra pessoa, essa outra pessoa nem precisa executar o arquivo, ele pode já conferir o resultado de cada comando logo abaixo ali, tá certo? Isso aí é uma grande vantagem quando você tem o Jupyter Notebook. Então, agora que você teve uma visão geral do Jupyter Notebook, eu vou mostrar para você um exemplo em Python. E esse exemplo em Python nós temos aqui a utilização da biblioteca NLTK e também a biblioteca do Matplotlib. Então o objetivo aqui é simplesmente deixar de forma didática, mostrar para você como que seria a execução de um script de análise e ciência de dados na prática utilizando o Jupyter Notebook. Note que na primeira célula que nós temos aqui, nós temos exatamente as importações. Então, estou importando o NLTK, estou chamando aqui alguns módulos do NLTK, estou importando o Matplotlib, estou importando o WordCloud, que é uma outra biblioteca que eu vou mostrar para você que nos ajuda a criar uma visualização de dados propícia quando se trata de muitos dados. E eu tenho aqui a biblioteca PIL, que é uma biblioteca de processamento de imagem, e também a biblioteca NumPy. Eu quero chamar a sua atenção para o último comando que eu tenho aqui na primeira célula, tá? Que é o comando percentual matplotlib inline.
que esse comando serve, né? Como eu estou utilizando aqui o Matplotlib e todas essas bibliotecas aqui no Jupyter Notebook, eu estou habilitando que nesse momento, dizendo o seguinte: todo e qualquer comando que gere algum tipo de visualização de dados no Matplotlib, eu quero que ele seja apresentado aqui diretamente no Jupyter Notebook. Se você tirar esse comando aqui, você não consegue apresentar os gráficos do Matplotlib no Jupyter Notebook. Então é por isso que você coloca esse comando aqui na primeira célula, justamente para habilitar que os gráficos do Matplotlib possam ser apresentados no Jupyter Notebook. Então eu vou executar aqui, vou dar um run. E aí note, eu vou fazer a leitura de um arquivo. Esse arquivo é um arquivo de texto, tá? Na verdade é uma frase completa, tá? E aí eu vou importar esse arquivo frase.txt diretamente aqui dentro do Python. Então a gente vai fazer a leitura, então o open, e aí eu passo aqui que ele está no diretório data, o nome do arquivo frase.txt, o R de read, e eu passo o encode, o TF8, indicando que ali eu posso ter algum tipo de caractere com acento. E aí eu vou fazer a leitura e dou um print, né? Então vamos executar, executamos, perfeito. A primeira coisa que eu vou fazer agora é o que? Aplicar tokenização. Provavelmente você vai lembrar disso, porque nas aulas anteriores nós falamos sobre o NLTK e eu mostrei para você um exemplo prático de tokenização. Para tokenização você pode aplicar diversas estratégias, pode tokenizar por sentença, pode também tokenizar por palavras e outras técnicas a mais. Então, no momento que nós executamos aqui essa célula para que seja tokenizado por sentença, note que ele vai pegar o nosso texto e onde tiver um ponto da parte inicial até o ponto, ele pega uma determinada sentença. Ele vai continuando. Da parte aqui do E até o outro ponto seria a segunda sentença e por aí vai. E assim ele vai então gerar para a gente pelo menos 2, 3, 4, 5, 6 sentenças aqui, baseado na tokenização por sentença, que ele vai até a pontuação, o ponto. A outra estratégia de tokenização é por palavra. Então, o Word Tokenizer, né, conforme no que a gente viu nas aulas anteriores. E aqui você tem o Word Underline Tokenize. Então, ele vai quebrar por palavras. Então, basicamente, ele vai pegar todo o teu texto e vai quebrar em tokens orientado a palavras. Então, você vai ter uma série de tokens aí, justamente dentro do teu projeto aqui nesse caso. Com base nisso, o que você pode fazer? Agora que você quebrou o teu texto em várias palavras, você pode simplesmente aplicar a frequência de distribuição. Eu também falei para você no exemplo de NLTK. E a frequência de distribuição é o FREQDIST. Então eu vou passar diretamente aqui o Word Tokens e aqui eu vou chamar quais foram os tokens que mais ocorrem dentro aqui do nosso projeto. Então eu vou pegar os 10 tokens que são mais populares, que mais reincidem aqui nesse texto. E aí ele vai retornar para a gente aqui exatamente esses tokens e retorna também a quantidade de vezes que é retornado cada um dos tokens. Veja bem, eu posso também gerar aqui um plot diretamente dele com isso. Então eu posso chamar o fdist.plot e aí eu passo aqui 10 indicando que são referente aqui aos 10 valores que foram gerados. Ele já gera para a gente aqui em ordem de valoração. Ele já gera aqui para a gente cada um dos valores de tokens que foram encontrados. Por último, temos aqui uma outra novidade, tá? A novidade é o Word Cloud. E aí o Word Cloud é justamente o pacote, a biblioteca que nós estamos importando aqui. E essa biblioteca do Word Cloud, ele vai gerar uma nuvem de palavras. Ou seja, imagina que você quisesse ter uma visualização de dados que apresentasse cada uma dessas palavras aqui. E as palavras que ocorrem de forma reincidente, ela tem uma proporção maior na visualização desse dado. Pois bem, você poderia aplicar nesse caso uma Word Cloud. E olha só, a Word Cloud aqui é que nós encontramos uma visualização de dados que é propícia para apresentar muitos dados, como é o caso desse exemplo aqui, porque eu peguei, a frase era pequena, mas eu peguei a frase e dividi a frase em palavras, e aí você tem uma série de palavras jogadas diretamente no gráfico. A grande questão é, aquelas palavras que mais se repetem na minha frase, elas têm uma proporção maior na Word Cloud, como você pode ver aqui.
Então nessa função a gente especifica o tamanho dela, especificamos também a cor, especificamos também qual vai ser o nosso background, se vai ter algum tipo de cor, algum tipo de cor de fundo. Então o ideal é que você possa realizar algumas customizações aqui na sua Word Cloud. Além disso, né, você pode colocar uma máscara ali exatamente na sua Word Cloud. Né? Essa máscara que eu estou utilizando aqui é exatamente uma imagem, não está aqui presente, mas é aquela imagem que você pode verificar depois no Google Imagens, semelhante a uma imagem de legal. Né? Perceba aqui que a máscara que está sendo utilizada é exatamente um legal. E aí o que eu fiz? Eu coloquei uma máscara por detrás do Word Cloud justamente para que o formato de Word Cloud agora seja em torno desse caractere aqui, dessa imagem de legal. E aí note que nós já temos agora uma Word Cloud em um formato diferente, uma máscara diferente. A mesma coisa eu fiz aqui embaixo, a diferença é que eu coloquei uma cor diferente no background. Tá, ok? Então eu vou disponibilizar esse arquivo para você, e aí você pode instalar o Jupyter Notebook na sua máquina e pode estudar essas bibliotecas, esse script Python, justamente para você consolidar um pouquinho mais sobre o Jupyter Notebook e a biblioteca do NLTK e do Matplotlib, que são as bibliotecas que a gente viu no curso e que nós estamos utilizando aqui nesse script. Então, o objetivo dessa aula foi mostrar para você um pouco mais sobre o Jupyter Notebook e mostrar um exemplo prático onde nós utilizamos aqui o NLTK, utilizamos o Matplotlib, além de outras bibliotecas em Python para trabalhar com análise e processamento de dados.